Muito bom, obrigado pelos testemunhos que os irmãos deram aí da viagem do Piauí. Eu fiquei pensando aqui que a expressão são os amarelinhos, né? Só pode ser dita com alegria fora de São Paulo, né? Se fosse São Paulo, ninguém falaria isso. Talvez se tiver um impacto em São Paulo, a gente vai ter que mudar a cor do colete aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá, gente. A gente encerrou, né? O pessoal que esteve aqui junto na última vez que a gente teve trazendo a palavra aqui, a gente encerrou a nossa jornada, que começou lá no começo do ano, no livro de Jonas, né? E hoje eu queria começar com vocês um passeio por algumas poucas passagens. Eu ainda não decidi direito se vão ser 3, 4 ou 5, talvez 4, no Evangelho de João, explorando aí alguns temas importantes que João também desenvolve na sua narrativa. E eu queria ler com vocês, então, nessa noite, pensar um pouquinho no texto de João capítulo 1, do verso 35 ao verso 51. Tá? João 1, 35 a 51. É um texto mais ou menos extenso, mas é bastante interessante, tem muitas coisas legais acontecendo aqui. E eu queria debruçar com vocês sobre esses assuntos. Diz assim, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, João Batista, no caso, né? E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. E Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro, pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. E esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe então encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. E Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Eu queria focar a mensagem de hoje aqui com vocês em torno de uma pergunta que, na superfície, pode até parecer simples, mas que é bastante reveladora. Você está em busca do quê? O que você quer da sua vida? O que você acha que vai te trazer felicidade? As decisões mais importantes que você tem tomado, as preocupações que têm ocupado suas noites, a maneira como você tem usado a maior parte do seu tempo e dos seus recursos, as suas escolhas profissionais,
as amizades nas quais você tem investido o seu tempo e seus esforços. Tudo isso, lá no fundo, tem sido motivado por o que exatamente? Conforto? Segurança? Sucesso profissional ou sucesso ministerial? Reconhecimento? Fama? Viralização? Mais likes? Prosperidade? Seja sincero com você mesmo. Você está procurando o quê? Você está em busca do quê quando você vem todos os domingos cultuar o Senhor aqui na Igreja Livres? E mais importante, você está em busca do quê quando você está em busca de Jesus? Essa pergunta, ou essas perguntas, são importantes porque elas nos ajudam a enxergar o que nós temos entendido sobre o significado último da nossa vida. Se você quer entender o que a pessoa entende sobre o sentido da vida dela, basta fazer essa pergunta. Você está em busca do quê? Você está correndo atrás do quê na sua vida? E o fato é que todos nós estamos em busca de algo. Quer você reconheça isso, quer não. Quer você frequente a igreja, quer não. Ainda que haja muita gente no mundo que ainda não tenha percebido isso, o nosso coração está em busca incessante por algo que possa dar sentido e saciedade à nossa existência. O grande Agostinho de Hipona percebeu isso ao dizer que o coração humano vive inquieto. Ele foi cirúrgico, porque essa é a realidade do coração humano. E isso acontece porque nós existimos e nós fomos criados para uma realidade específica. Nós não fomos criados para ser largados e seguirmos os nossos próprios caminhos. Nós fomos criados, nós existimos, os seres humanos funcionam de uma maneira a buscar esse algo específico. E a realização desse algo é a única coisa que pode saciar essa nossa busca. Não tem como você escapar disso. Então a resposta que você dá a essa pergunta, eu estou em busca de quê? É aquilo que vai te ajudar a perceber o que é que tem ocupado os seus anseios mais profundos e, consequentemente, é aquilo que vai ajudar você a direcionar esses anseios para o lugar devido. A sua felicidade depende disso. E vejam que coisa fascinante, pessoal. Logo na parte inicial do seu relato sobre Jesus, o Evangelho de João nos confronta precisamente com essa pergunta, com essa questão. Eu não sei se vocês perceberam, mas é bastante relevante que, embora a passagem que a gente acabou de ler hoje, não seja a primeira passagem de todas no Evangelho de João, tem uma passagem que vem antes da passagem que a gente acabou de ler. Porém, a passagem que a gente leu hoje é a primeira passagem em João em que Jesus, de fato, entra em cena e interage com alguém na narrativa. Isso, por si só, já indica, já mostra para a gente que essa passagem se trata de um momento muito importante, crucial dentro do enredo de João. Porque é aqui que os holofotes saem da parte introdutória de João para finalmente as luzes apontarem para o protagonista desse evangelho. Só que o que nos surpreende, pessoal, é que as primeiras palavras que saem da boca de Jesus, quando ele finalmente entra em cena no Evangelho de João, não são grandes afirmações filosóficas. Não são grandes conselhos que vão fazer da gente grandes conquistadores dos nossos objetivos. O que você esperaria ouvir nesse momento inicial? A primeira aparição de Jesus, ele finalmente abre a boca, o que você esperava sair da boca de Jesus, né? Mas o que a gente vê não são essas coisas que talvez a gente esperava. Conselhos, planos para que você potencialize as suas possibilidades, para que você conquiste os seus objetivos. Quando Jesus
abre a boca pela primeira vez em João, no primeiro momento que ele entra em cena, nós não ouvimos soluções prontas e simplistas para todos os problemas do mundo. Na verdade, nesse momento crucial, em que todos os holofotes finalmente estão sobre Jesus, quando Jesus abre a boca, o que sai da boca dele é uma pergunta. É uma pergunta. E essa pergunta é exatamente a mesma pergunta que nós acabamos de fazer como assunto central desse sermão. O que vocês estão procurando? Vocês estão em busca do quê? Agora, não teria, nada de especial nessa pergunta se o Evangelho de João não começasse do jeito que ele começa. Porque, assim, de imediato, a pergunta de Jesus pode até parecer um pouco trivial, porque o contexto imediato vai dizer o quê? Que João Batista está batizando ali, às margens do rio, tem alguns discípulos que estão seguindo João Batista, e quando Jesus aparece, João Batista olha para 2 desses discípulos e fala, olha, esse é aquele que haveria de vir, esse é o Cordeiro de Deus. E aí eles vão e começam a seguir Jesus. Então, nesse momento em que Jesus aparece em cena, ele aparece em cena no mesmo contexto em que esses 2 discípulos vão em direção a Jesus, e aí Jesus vira para eles e pergunta, o que vocês estão procurando? Então, em uma leitura superficial, parece até que Jesus está simplesmente olhando para eles e dizendo, pois não? Caiu o balão? Sei lá, vocês estão procurando alguma coisa? Posso ajudá-los? Como se Jesus fosse um atendente de loja, Posso ajudá-los? A questão, pessoal, é que absolutamente nada do que Jesus fala, principalmente no Evangelho de João, fica só no nível da superfície. Uma ênfase teológica bastante presente no quarto evangelho é que sempre que Jesus diz algo, ele não desperdiça palavras, ele vai sempre no X da questão, porque o ponto de Jesus é sempre trazer à tona o que está lá no fundo da alma das pessoas, para fazer essas pessoas enxergarem a sua real necessidade. Quer um exemplo? Eu acho que daqui a alguns meses, daqui a 2 meses, quando a gente falar de João 4, a gente vai ver sobre o encontro que Jesus tem com uma mulher samaritana. Em dado momento da conversa, eles estão batendo um papo muito esquisito desde o começo, que Jesus pede água, aí ela acha estranho, porque ele é judeu, homem, ela é mulher samaritana e tudo mais. E aí Jesus fala assim, se você der... Se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, você nunca mais vai precisar vir para esse poço nesse horário para buscar água. E aí a mulher olha para Jesus e fala assim, meu Deus do céu, me dá dessa água então, Aí Jesus olha para a mulher e fala o quê? Vai buscar seu marido. Oi? Como é que é? Porque o ponto é que no Evangelho de João, as conversas que Jesus tem nunca são no nível apenas do que você falou e eu estou falando. Jesus está conversando com as pessoas, mas ele está conversando com o coração das pessoas. Ele está enxergando além daquilo que as pessoas estão dizendo. É por isso que em João, se você já se aventurou a ler com cuidado João, você já deve ter percebido que Jesus está o tempo todo, parece que ele está mudando de assunto. Não é? Esse é um excelente exemplo, Me dá dessa água. Ótimo, vai buscar seu marido. A gente vai ver por que Jesus faz isso, Então, antes da passagem que a gente acabou de ler, o que a gente tem? A gente tem o prólogo, a gente tem a introdução de João. E no prólogo, o que a gente vê é que Jesus é apresentado por João, na terceira pessoa, como aquele que tornou o próprio Deus de Israel plenamente visível e acessível, de maneira que aqueles que veem o rosto de Jesus enxergam a face do próprio Deus. A gente não tem tempo para dissecar o prólogo, mas se a gente tivesse, a conclusão que a gente chegaria é que, em outras palavras, João está nos preparando, logo no começo, no início do seu evangelho, para o fato de que esse Jesus, de quem ele vai falar, é ninguém menos que o centro de todo o universo.
Esse Jesus de quem ele vai falar é o próprio Deus que se fez o nosso representante perfeito para que, olhando para ele, confiando nele, nós pudéssemos desfrutar da vida eterna e da vida plena que o Criador havia reservado para a humanidade desde sempre. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e por isso, aquilo que Moisés não foi autorizado a ver, nós finalmente pudemos ver no rosto de Jesus. Vimos a glória de Deus, glória como do unigênito do Pai. Portanto, João prossegue, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando a gente chega nessa parte do Evangelho, João já deu spoiler, todos os spoilers para a gente. Esse Jesus não é qualquer pessoa. Esse Jesus é o Deus que se fez carne para revelar a sua glória e resgatar a humanidade da escuridão da morte e do pecado. E essa realidade é tão central para João, que se a gente lê o Evangelho até o final, e é assim que a gente tem que ler todos os livros da Bíblia mesmo, do começo ao fim, não de forma picada, um parágrafo por dia, como você aprendeu provavelmente quando você era pequeno na igreja, né? Não é assim que a gente lê a Bíblia, não é assim que a gente lê nada, na verdade, né? Mas a Bíblia a gente lê um parágrafo por dia, né? Por isso que a gente não entende a Bíblia, né? Mas se a gente lê a Bíblia do começo ao fim, a gente vai perceber que esse prólogo, essa introdução se conecta perfeitamente com o que João vai dizer lá no capítulo 20, no verso 30 e 31. Porque lá ele vai reafirmar que tudo que está escrito nesse evangelho é para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Portanto, pessoal, quando a gente chega na passagem que a gente acabou de ler, que é a primeira cena em que Jesus aparece, nós já sabemos que Jesus não é qualquer cara, que Jesus não é qualquer Messias, que Jesus não é qualquer profeta, que Jesus não é qualquer ser humano. A gente já sabe que Jesus é aquele de quem a humanidade sempre precisou desesperadamente desde Gênesis 3. Ele é a luz do mundo, que as trevas não podem dominar. Então, olha só, quando a gente se lembra de que é esse Jesus, que é a própria encarnação do Deus Criador de todas as coisas, que veio dar vida aos seres humanos, que é esse Jesus que está fazendo essa pergunta, o que vocês estão procurando? A gente percebe que quem está fazendo essa pergunta é ninguém menos que aquele que sabe como ninguém exatamente para que finalidade nós, seres humanos, fomos criados desde o princípio. Nesse sentido, essa pergunta de Jesus, que parece tão despretensiosa na superfície, é, na verdade, a provocação mais importante que nós podemos receber da parte de Deus, para que nós paremos e reflitamos no sentido da nossa existência. Jesus está provocando aqueles dois discípulos a pensarem se eles entendem de fato do que é que eles precisam para viver em plenitude. Você sabe do que você precisa para viver em plenitude? Um emprego novo, mais seguidores nas minhas redes, uma promoção, trocar de casa. Onde você acha que está a sua felicidade? Só que aqui é o seguinte, né, gente? Imediatamente a gente esbarra num problema seríssimo. O problema seríssimo é que desde Gênesis 3, quando a humanidade decidiu seguir o caminho da autonomia, quando a humanidade se alienou da presença de Deus, todos nós, eu e você também,
perdemos de vista o que realmente dá sentido à nossa vida. Nós fomos criados por uma realidade específica, mas o pecado nos distanciou dessa realidade. De modo que desde Gênesis 3, todos nós vagamos perdidos, sem saber para que nós fomos criados, sem saber o que de fato pode nos fazer felizes, sem saber de fato para que nós existimos. E essa aqui é a história da minha vida, pessoal. Antes de Jesus entrar na minha vida, a palavra que caracterizava a minha vida era angústia, era vazio. Eu sabia que estava vazio, só que o problema é que eu sabia que estava vazio, mas eu não sabia onde encontrar o que poderia preencher esse vazio. Essa era a minha angústia. Antes de Jesus entrar na minha vida, eu sabia que a minha vida era quebrada, do avesso. Eu sabia que eu tinha fome, mas eu não sabia onde encontrar comida. E isso me angustiava. E sabe, o simples fato de muitas pessoas hoje sequer pararem para refletir sobre isso, já é evidência de que essas pessoas não se deram conta de que nós fomos criados por uma realidade maior do que nós mesmos. E mesmo aqueles que estão convencidos de que sabem exatamente do que precisam para ser felizes, como, por exemplo, conforto, segurança, sucesso profissional, sucesso ministerial, reconhecimento, fama, prosperidade, todas essas coisas que a gente mencionou no começo, muitas dessas pessoas continuam a errar o alvo, tentando preencher esse vazio, essa lacuna, com coisas que não são a finalidade para a qual nós fomos criados. Tanto é que não é verdade, seja sincero comigo, a gente busca, trabalha, sua, se esforça, correndo atrás daquilo que a gente acha que vai fazer a gente feliz, realizado, mas a gente vive inquieto. A gente vive vazio. A gente vive murmurando, porque nunca é o bastante. Eu não estou falando de você, não, estou falando de mim. Estou falando de você também, né? Estou falando de mim também. De novo, pessoal, Agostinho percebeu isso quando ele disse que o coração humano é um poço de inquietude, é um poço de ansiedade, é um poço de angústia. E a razão é que nada dessas coisas criadas nos satisfaz de verdade. Nada disso traz vida de verdade. É tentar matar a sede com água do mar. Muitas das nossas angústias vêm de corações divididos e de corações distraídos com realidades que nós buscamos, achando que essas realidades vão trazer felicidade, mas no final a gente sabe que elas não fazem isso, mas a gente não consegue sair desse negócio, desse poço. Então, quando nós somos confrontados com a pergunta de Jesus, do que você está procurando, do que você está em busca, nós imediatamente somos colocados diante de um dilema. Porque quando Jesus olha na bola do nosso olho e pergunta, Bernardo, você quer o quê, meu filho? O dilema é que eu não sei responder. O dilema é que nós podemos até ter uma ideia clara dos nossos anseios mais profundos. Nós podemos até nos enganar achando que o que nós de fato precisamos é conforto, segurança, sucesso, reconhecimento, fama, prosperidade. Tudo isso. Mas será que os nossos anseios são realmente aquilo que nós precisamos para desfrutar da vida que Deus sempre desejou para nós? Dessa maneira, pessoal, o que João está nos dizendo, ao relatar essa primeira aparição de Jesus no Evangelho de João, é que essa pergunta que Jesus faz para aqueles 2 discípulos, o que vocês estão procurando, não somente é a pergunta mais importante que nós podemos fazer para nós mesmos, porque é ela que vai mostrar onde nós acreditamos residir a nossa felicidade, mas essa pergunta também é uma pergunta que somente o próprio Jesus pode nos ensinar a responder. Porque nós nem para responder essa pergunta temos mais o marco de referência.
Somente Jesus pode nos mostrar o que de fato estamos buscando para preencher nossa vida. Somente Jesus pode mostrar os ídolos que você adora de segunda a sábado antes de vir para essa igreja. Somente Jesus tem a capacidade de abrir os seus olhos e fazer você ver o que está ocupando o centro das suas afeições. E somente Jesus pode nos mostrar do que, ou melhor, de quem nós de fato precisamos para encontrar nossa verdadeira felicidade. Então, em Jesus, eu posso não encontrar as respostas para todas as minhas perguntas. Mas em Jesus, eu descubro quais são as verdadeiras perguntas que eu preciso fazer para ter as respostas dele. Você sabe que muitas vezes o nosso problema é esse, né? Não é que a gente faz pergunta para Jesus, para Deus. Tem crente que aprendeu que não pode fazer pergunta para Deus, né? Fiquem tranquilos, tá? Que Deus dá conta das nossas perguntas. Tá bom? Ele pensa que é Deus. Então você pode levantar questionamentos. O problema não é esse, o problema é se a gente está fazendo as perguntas corretas. Se a gente está deixando Jesus mostrar quais são as perguntas que a gente precisa fazer. Então, pessoal, não é mera coincidência que Jesus vai levantar essa questão no contexto em que ele está chamando os seus primeiros discípulos. O ponto é que nós só podemos de fato responder a pergunta de Jesus, do que você está procurando, conforme nós vivemos a vida seguindo ele. Tem gente que se aproxima de Jesus como se Jesus fosse um guru, que você procura ocasionalmente quando você precisa de alguma ajuda ou de algum conselho, né? Que decisão profissional ou ministerial tomar na vida. E aí Jesus é um guru, né? Ele vai, faça isso, faça aquilo. Jesus não é guru, não. Jesus não está interessado em te dar conselhos para que você alcance os seus objetivos. Esse não é o interesse primordial de Jesus. O interesse primordial de Jesus é que você volte a ser gente. É que você volte a ser humano. E não há nada que possa fazer isso, a não ser o caminho do discipulado. É quando você segue o ser humano perfeito. É quando você olha para Jesus e segue nos passos de Jesus. Então o ponto é que nós só podemos de fato responder a pergunta de Jesus conforme nós vivemos a vida seguindo a Ele. Encontrar a finalidade última da nossa existência, aquilo que vai nos realizar plenamente como seres humanos, só pode acontecer, pessoal, quando nós trilhamos o caminho do discipulado. Não tem passe de mágica, não tem palavrinha que você recebe vez por outra. É se tornando um seguidor de Jesus. Porque é no caminho do discipulado, meus irmãos, que está Jesus. É no caminho do discipulado que está o único tesouro que pode preencher o vazio da nossa alma e nos dar a vida abundante que tanto ansiamos. É no caminho do discipulado onde nós conhecemos a Jesus e deixamos Jesus mostrar quem nós somos, deixamos Jesus reorientar completamente a nossa busca, os nossos objetivos, os nossos amores mais viscerais. É no caminho do discipulado que nós encontramos o descanso de verdade e a dádiva da vida eterna que nós tanto precisamos. E, gente, não é isso que todos nós estamos procurando? O que é, afinal, tudo que nós achamos que precisamos? Conforto, segurança, sucesso, reconhecimento, fama, prosperidade. O que tudo isso representa, no fundo, no fundo? Não é vida? Não é felicidade? Por que você quer tanto virar uma celebridade no Instagram? Responde. Porque você acha que isso vai te fazer feliz. Porque você acha que isso vai suprir uma carência de reconhecimento das pessoas. Eu vou ser querido, olha como eu sou feliz. E para isso o que você faz, você mente, você finge ser uma pessoa que você não é. Não é isso? Estamos entre amigos aqui, né? Vamos ser sinceros um com o outro aqui. Não é isso. Por que você quer tanto isso? Por que você busca tanto essas coisas? Por que quando uma coisa que você tanto esperava não acontece, isso derruba tanto você?
Porque aquilo virou um Deus na sua vida, você acha que aquilo vai trazer vida para você. Só que a vida, pessoal, a vida eterna e abundante de Deus, só pode ser vivida e experimentada no relacionamento que nós podemos desfrutar com o Deus eterno que se revelou em Jesus. João 17, vocês lembram da oração de Jesus? Essa é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, gente, esse relacionamento acontece no caminho do discipulado. Essa coisa que João fala no final do seu evangelho, de conhecer a Jesus e crendo nele ter vida eterna em seu nome, que é exatamente aquilo que todos nós precisamos desde Gênesis 3, não acontece de forma instantânea, em um único culto de domingo, por meio de êxtases sentimentais ou do acúmulo de conteúdo intelectual. Essa coisa de que João fala, de conhecer a Jesus e crendo nele ter vida eterna em seu nome, acontece no percurso do discipulado, conforme o discípulo segue o Deus encarnado. Não é à toa que se as primeiras palavras de Jesus em João são: o que vocês estão procurando? Sabe quais são as últimas palavras de Jesus no Evangelho de João? Segue-me. Segue-me. É por isso, pessoal, que em resposta à resposta daqueles dois discípulos, Jesus chama os discípulos a fazer o quê? Vocês estão procurando o quê? Nós queremos ver onde o Senhor mora. Queremos saber onde o Senhor mora. Onde o Senhor mora, mais literalmente no grego, é isso que eles perguntam. Onde o Senhor mora? Olha a resposta que Jesus dá. Ele podia ter feito o quê? Anota aí, Rua Ribeiro de Lima, né? A minha rua onde eu moro. Rua direita, você pega a esquerda ali, pega a avenida tal. Mas é isso que Jesus diz. Em resposta a essa pergunta dos discípulos, Jesus olha para eles e diz: venham e vejam. De novo, a princípio, esse intercâmbio aqui parece simples e trivial, né? Ok, vocês querem saber onde é o meu endereço? Vamos lá tomar um café na minha casa, que nem provavelmente deve acontecer lá no Impacto, muitas vezes, quando vocês visitam as pessoas. Aqui em São Paulo não acontece muito, né? Mas o curioso, gente, é que Jesus poderia simplesmente ter informado o endereço dele. Mas, em vez disso, o que Jesus faz é chamar aqueles discípulos a irem pessoalmente ver a morada de Jesus por eles mesmos. E não para por aí, turma. Mesmo tendo mostrado àqueles discípulos onde ele morava, Jesus não se despede deles. Se a conversa era simplesmente: vocês querem saber onde eu moro? Vamos lá. É aqui que eu moro, vocês tomaram café? Beleza, agora eu tenho um compromisso, eu preciso tomar um banho e tal, tirar um cochilo, vocês podem, amanhã a gente se vê. Não é isso que Jesus faz. Ele fala: venham e vejam. E depois Jesus não manda eles embora. Aqueles discípulos ficam com ele. Porque Jesus sabia muito melhor do que aqueles dois discípulos que o que eles realmente deveriam estar procurando não era meramente o CEP físico de Jesus, a caixa postal física de Jesus, o endereço físico de Jesus. Mas o que eles deviam de fato estar procurando era onde Jesus residia em sua própria identidade. Assim, essa pequena interação em que aqueles discípulos se aproximam de Jesus, achando que eles sabiam o que estavam procurando, desemboca em uma afirmação absolutamente surpreendente lá no final da passagem, que traria à tona a real necessidade daqueles discípulos. Como que a passagem termina no verso 51? Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pessoal, vocês estão entendendo por que Jesus parece no Evangelho de João meio fora da caixa assim? Porque a conversa começa desse jeito. Vocês estão procurando o quê? A gente quer saber onde você mora. Venham e vejam. Aí começa a acontecer um monte de eventos em reação em cadeia, um chama o outro. Esse aqui tinha um irmão, chama o irmão chama o amigo, que chama outro, que chama outro. Aí Jesus começa a ter umas interações muito esquisitas com Natanael.
Se a gente tivesse tempo, a gente falaria sobre tudo isso, mas, enfim, a ideia não é virar vigília aqui, né? Vamos seguir. E aí, essa sequência toda que começa com essa pergunta: o que vocês estão procurando? A gente quer saber onde você mora. Venham e vejam. Termina com essa afirmação de Jesus: vocês estão assustados porque eu falei que vi você debaixo da figueira? Que vi Natanael debaixo da figueira? Vocês vão ver coisas muito maiores do que isso. E aí ele termina dizendo o quê? Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu amigo, se eu estou lá no sapato do Pedro, eu falo, cara, eu acho que esse cara... Não tenho certeza, vamos pensar um pouquinho para ver se a gente segue ele mesmo. Mas essa afirmação de Jesus é extremamente importante. Porque ela está fazendo alusão, pessoal, a um episódio bastante emblemático do Antigo Testamento. Vocês se lembram de qual episódio é esse do Antigo Testamento? É o episódio de Jacó fugindo de Esaú. E aí ele vai descansar, ele se reclina sobre uma pedra, sobre uma rocha, e aí ele tem um sonho muito, muito esquisito. E nesse sonho, ele vê os anjos de Deus subindo e descendo em uma escada. Agora, o detalhe importante desse sonho de Jacó é que Jacó está vendo os anjos não descendo e subindo. Jacó está vendo os anjos subindo e descendo. Aí você olha para mim e fala, e daí? E daí que essa direção é importante, porque os anjos de Deus vêm de quem? De Deus. Se os anjos estão subindo e descendo, onde Deus está no sonho de Jacó? Embaixo, não em cima. Então o que Jacó está vendo é a manifestação da presença de Deus embaixo. Por isso que os anjos sobem e descem. Não é à toa que quando Jacó acorda, ele chama aquele lugar do quê? Betel. Betel no hebraico significa o quê? Beit El. Beit é casa, El é Deus. Aquele lugar é casa de Deus. Não lá em cima, embaixo. Em outras palavras, de uma forma representativa e simbólica, quando Jacó tem aquele sonho, ele entende que Deus mora naquele lugar. A presença de Deus habita e se manifesta naquele lugar. Por isso que ele chama aquele lugar de Betel. E tem muita coisa que a gente poderia falar sobre o que Jesus está fazendo aqui com a história de Jacó, mas olha o ponto. No contexto em que alguns discípulos se aproximam de Jesus para saber onde ele morava, depois de uma sequência de eventos, no final Jesus diz a eles que um dia eles entenderiam que Deus mora em Jesus. Da mesma maneira que Jacó viu os anjos subindo e descendo sobre aquela escada, vocês agora vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, ao acolher aqueles discípulos com todas as questões e expectativas e anseios deles, Jesus já está preparando eles para entender a realidade ainda mais profunda de que ao se aproximar de Jesus, ao buscar saber onde Jesus habita, eles descobririam também não somente a casa onde Jesus habita, mas o fato de que o Criador no universo habita em Jesus. Vocês acham que vocês querem saber onde eu moro? Mas eu vou mostrar para vocês o que é a minha casa de verdade. Um dia vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo, não sobre a escada de Jacó, mas sobre mim. Então, com o efeito que Jesus está dizendo para eles, é que vocês acham que vocês estão em busca meramente do meu endereço. Vocês acham que vocês estão em busca só de saber onde eu estou morando. Mas no fundo eu sei que vocês estão em busca de Deus. Vocês estão em busca da presença de Deus.
Então, porque eu sei disso, não vou dar o meu endereço para vocês, não. Vem ver. Me segue. E aí no caminho pode chamar irmão, amigo, e manda eles virem. Venham e vejam. E lá vocês virão e verão que Deus, e consequentemente a felicidade de vocês, e consequentemente as respostas para as angústias mais profundas de vocês, e consequentemente a vida abundante que vocês tanto procuram, não está naquilo que vocês estão buscando, mas está em mim. O que vocês precisam está em mim. Venham e vejam e descubram do que vocês estão em busca desde Gênesis 3. Vida eterna e descanso na presença e no amor de Deus. Porque Deus habita em mim. No último retiro que aconteceu lá na nossa igreja a gente faz um retiro por ano, né? Aconteceu no último feriado de carnaval. Teve um episódio que me fez lembrar da importância dessa primeira interação que Jesus teve com esses 2 discípulos. Eu tenho 2 filhos, né? A Isabela tem 13, o Rafa tem 8. E retiro é aquela coisa, as crianças amam porque tem campo de futebol, tem as atividades, é uma maravilha, né? E aí o que aconteceu foi que a gente terminou o culto da noite, o encontro da noite, e a janta era em seguida, né? Então já estava escuro, as crianças já tinham ficado a tarde inteira brincando, fazendo as atividades e tudo mais. E aí, como eu sou pastor da igreja, eu estava lá do lado preletor, enfim, a gente fez um tempo de interação, perguntas e respostas, e aí terminou o culto, a gente continuou atendendo as pessoas que tinham mais dúvidas, enfim, a gente continuou por lá. E aí o meu caçula, ele veio correndo, assim, ele abriu a porta do salão, e veio correndo na minha direção. Daquele jeitão, né? Todo sujo, suado, enfim. Do jeito que tem que estar mesmo, né? Só que ele veio profundamente angustiado. Porque ele veio para mim e ficou me puxando, e eu falando, calma, filho, tu tem que... Papai, né? Calma aí. Ele, não, eu preciso falar com você. Aí eu abaixei, falei, o que foi? Eu tô com muita dor de barriga, pai. Aí eu falei, tá, então espera um pouquinho que eu vou com você lá pro quarto, a gente usa o banheiro. Ele falou, não, mas não quero ir pro banheiro, porque eu tô com fome. Aí eu falei, tá, então a gente vai pro restaurante e come, depois vai pro banheiro. Ele falou, não, mas eu não quero, porque eu também tô cansado. E aí eu falei, então vamos pro quarto direto, aí você toma um banho, você descansa. Ele, mas não quero, porque... Aí começou, porque os meus amigos, eles estão brincando ainda no campo, e eu não quero voltar para casa, porque eles vão começar a brincadeira. Calma, rapaz, vamos contar até 10. E aí, conforme eu tentava discernir o que de fato ele estava sentindo, aquilo estava deixando ele ainda mais irritado. Eu falava, mas você está com fome, você está cansado, você está com dor de barriga, você quer o quê? Não sei! E aí ele começava a ficar mais irritado. E aí eu percebi que ele precisava que o papai dele pegasse ele pela mão e dissesse, filho, você está com todas essas coisas? Vamos fazer uma de cada vez. Porque se eu deixasse a decisão na mão dele, ele não ia sair do lugar. E ele não quis, né? Eu peguei a mão dele e falei, então vamos fazer isso. A gente vai primeiro para o quarto, você vai aliviar esse ventre. Vamos resolver o problema da dor de barriga. Depois, com o ventre vazio, a gente vai lá comer no restaurante, depois a gente volta, toma banho e se descansa. E ele não quis, ele chegou até a ser meio mal criado comigo. Começou a bater o pé e falou, não, mas eu não quero. E aí, diante do dilema, eu olhei na bola do olho dele e perguntei, filho, o que é que você quer então? Ele olhou para mim, desabou e disse, não sei. E foi ali que eu falei, eu sei do que você precisa. Confia em mim? Confio. Fazer o quê, né? Limpando a lágrima. E aí eu peguei a mão dele e fiz uma coisa de cada vez. E ele ficou feliz. Pode até parecer estranho isso que eu estou dizendo para vocês, que eu vou dizer para vocês. Mas a gente é igualzinho o Rafael. A gente acha que precisa disso, a gente acha que precisa daquilo, a gente acha que precisa de tudo.
Mas no fundo, quando o Senhor Jesus olha na bola do nosso olho e pergunta, você está procurando o quê? A gente não sabe responder. A gente precisa que Jesus olhe para a gente e diga, vem ver, me segue. Sabe, gente, a minha vida, 23 anos atrás, quando eu estava mergulhado em sexo, drogas e rock and roll, né, para usar essa expressão, a minha vida era basicamente isso, elevado à enésima potência. Eu era um cara inquieto, achando que precisava de muitas coisas para ser feliz, mas a minha vida acabou virando um caos, porque ao buscar a minha felicidade nos lugares errados, as minhas vontades ficaram completamente desordenadas e o vazio existencial dentro de mim só aumentava. E aí eu buscava satisfação em tudo, mas nunca encontrava, porque nada me dava satisfação plena. Foi só quando Jesus entrou no meu caminho em 2001 e me disse, vem e vê, que eu descobri o que era aquilo que eu estava procurando a minha vida inteira e não sabia. Eu descobri que eu era um mendigo que nunca tinha comido de verdade. E hoje, pessoal, eu sou pastor, eu sou professor de Bíblia, enfim, em resumo, eu vivo para falar dessas coisas para as pessoas. Só que, vez por outra, eu preciso reconhecer também que vira e mexe, eu me percebo inquieto, vazio e murmurante de vez em quando. Vira e mexe, eu me pego achando que a minha satisfação está nas mesmas coisas que o mundo pós-Gênesis 3 me oferece. Só que quando eu abro o Evangelho de João e eu olho para essa primeiríssima aparição de Jesus, e eu ouço essas palavras saírem dos lábios de Jesus, eu sou lembrado de que tudo isso, toda essa minha ansiedade, essa minha inquietação, esse meu vazio, na verdade é fruto de anseios deformados, de anseios desalinhados. O grande problema, né, gente, é que quando você é pastor e professor de teologia, é muito mais difícil de você identificar a fonte das suas inquietações. Porque você está o tempo todo ocupado com coisas sagradas. E aí você acha que você, por estar fazendo a obra de Deus, né, o tempo todo, você de alguma forma está o tempo todo ocupado com as suas afeições para essas coisas de Deus. Mas como é sutil o auto-engano. Como é fácil a gente se esquecer do que a gente realmente importa. Então, o que eu queria que a gente fizesse hoje é se lembrar que a vida abundante, a paz, o descanso, a felicidade que você tanto busca, não está em nenhum outro lugar, senão em Jesus. Eu sou pastor e professor de teologia, e eu preciso me lembrar disso todos os dias. A minha felicidade não está no tamanho da minha igreja, na quantidade de livros que eu publico, no tamanho das minhas classes, no reconhecimento que eu recebo, em quem escreve o endosso dos meus livros, em quem gosta da minha pregação. Está no fato de que eu pertenço a Jesus. Está no fato de que Deus mora em Jesus e Jesus um dia olhou para mim e disse, vem ver. Então, meus irmãos, é em Jesus que nós temos a aceitação. É em Jesus que nós temos o perdão. É em Jesus que nós temos a afirmação. É em Jesus que nós temos o amor, o acolhimento, a liberdade, a alegria, a paz que nós tanto desejamos. Eu sei que todo mundo aqui está em busca de ser afirmado. Todo mundo aqui quer saber, quer experimentar a realidade
de que é amado. Só que eu sei também que tem muita gente aqui que está buscando no lugar errado. O único lugar onde essas realidades são experimentadas é no caminho do discipulado, porque Jesus está no caminho do discipulado. E no caminho do discipulado, Jesus o tempo todo está olhando para nós e nos perguntando: você está procurando o quê? E ele pergunta isso porque ele sabe muito bem que só ele pode responder essa pergunta e nos dar a vida abundante que nós tanto amamos. E vocês sabem uma coisa muito bonita, e com isso a gente caminha para os finalmente aqui, sabe uma coisa muito bonita nessa passagem, que infelizmente por falta de tempo a gente não conseguiu dissecar todos os detalhes, mas tem um detalhe aqui que é muito bonito. Essa caminhada no discipulado, em que a gente ouve, vez após vez, Jesus perguntando: filho e filha, você está procurando o quê? Onde os nossos amores mais viscerais são redimidos, e onde nós descobrimos que Jesus é tudo o que nós realmente precisamos, essa caminhada do discipulado nós não fazemos sozinhos. Essa busca é muito mais rica e, na verdade, só é possível quando fazemos juntos. Portanto, é muito importante a gente notar que do verso 35 ao verso 51, uma das coisas que acontecem nessa passagem é a formação de uma comunidade que vem e vê onde Jesus habita. Esse vem e vê, os discípulos repetem para os seus próprios amigos: encontramos o Messias, cara, vamos lá. Messias? Como assim? Vem e vê. Porque ver a Deus, vir até Deus e ver a Deus e deixar Deus em Cristo recalibrar os nossos amores é algo que a gente não faz sozinho, porque a gente não consegue fazer. É algo que a gente faz juntos. Então, quando Jesus finalmente afirma: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim, ele não faz isso para uma pessoa. Os verbos estão no plural. Ele faz isso para a comunidade de discípulos que acabou de se formar conforme Jesus se aproximou deles. Então, nós precisamos uns dos outros nesse processo de realinhamento dos nossos amores. Quando foi a última vez que alguém da igreja olhou para você e falou: cara, por que você está tão ansioso buscando essa promoção? Vamos orar por isso sim, mas por que isso está tirando seu sono? Será que isso não está tomando o lugar de Deus? Quando foi a última vez que alguém se aproximou de você e fez isso? Se faz tempo, tem alguma coisa errada. Não confie nos seus amores. Você está deformado. Eu também. A gente precisa um do outro. A gente precisa um do outro para dizer: vem e vê. Então eu encerro com essas perguntas. Você está sofrendo de alguma ansiedade? Tem alguma coisa te angustiando? Você está procurando o quê? Você está em busca do quê quando você está em busca de Jesus? Não fuja dessa pergunta. Deixa Jesus olhar no seu olho e fazer essa pergunta. Não foge. Se você fugir, você morre. A vida depende disso. A sua felicidade depende dessa pergunta. Porque a resposta que você der a essa pergunta vai te ajudar a perceber que Deus você tem adorado. E quão distorcidos estão os seus anseios. Você quer o quê? Onde você tem procurado preencher o vazio do seu coração? Ouçam Jesus dizer nessa noite, meus irmãos: venham e vejam. Venham e vejam. Deixa eu te mostrar. Um dia você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos curvar nossa cabeça? Senhor, não deixa a gente fugir, não deixa a gente se esquivar, não deixa a gente evitar
essa pergunta absolutamente avassaladora que o Senhor faz. Sonda os nossos corações, Senhor. Mostra pra gente o que a gente tem adorado de verdade. Mostra pra gente o que tem deformado a gente. Ah, Senhor, e nos ajuda a ver o Senhor. Abre os nossos olhos e faz a gente ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Senhor. E nos lembra, Senhor, de que a nossa vida não está em nenhum outro lugar, senão no Senhor e no caminho do discipulado. Em nome de Jesus. Amém.